Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Esse escandaloso amor que nos encontrou. Esse escandaloso amor que veio até nós e que se derramou sobre as nossas vidas de tal maneira que nos fez chegar aqui. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Mas abra a sua Bíblia e não feche ela, não. Todos acharam? Romanos capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Está escrito assim na palavra do Senhor. Versículo 5. Essa esperança não nos deixa decepcionar, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele, Deus, nos deu. Muito mais do que os sofrimentos que nós temos, o que garante a nossa esperança, o que garante a esperança daqueles que creem no Senhor, é a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós, que através do amor de Deus ocupa o centro das nossas vidas. E é por isso que, colocando a nossa esperança no Senhor, nós não somos decepcionados. Isso não nos traz confusão. Isso não nos deixa entristecidos a ponto de tirar de nós a esperança, a fé e a confiança no Senhor. O verso 6 está escrito: de fato, quando não tínhamos forças espirituais, Jesus Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Sabe, Jesus Cristo, Ele morreu pelos maus. Ele não morreu por mim e por você somente. Ele não morreu somente pelas pessoas boas e pelas pessoas que fazem aquilo que é certo e que andam sempre em retidão. Mas Ele morreu por todo aquele que nele crê. E no tempo determinado de Deus. Eclesiastes capítulo 3 fala que existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, estabelecidos por Deus. Então, no tempo de Deus, Jesus Cristo morreu por todo ser humano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 7 e 8 está escrito: dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que por alguém que seja uma pessoa boa, alguém tenha coragem de morrer por ela. Mas Deus nos mostrou o quanto nos amou. Jesus Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Dificilmente alguém se disporia para morrer por uma outra pessoa. Será que você, encontrando alguém na rua, um embriagado, um lunático, uma prostituta, um adúltero, você entregaria a sua vida por essa pessoa? Dificilmente nós faríamos isso. Mas, mesmo assim, Jesus Cristo, Ele morreu por nós, quando nós estávamos mentindo, quando nós estávamos enganando, quando nós estávamos virando as costas para Ele, quando nós estávamos cometendo idolatria, adorando outros que não era Ele. Quando nós nem conhecíamos o Senhor Jesus, Ele já nos amava.
mas dificilmente nós entregaríamos a nossa vida por alguém. Mas Jesus Cristo, Ele morreu por nós, mesmo quando nós vivíamos no pecado. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, mostrando o quanto Deus nos ama. Que independente dos nossos erros, dos nossos acertos, do nosso pecado, de aceitarmos ou não a Ele, porque o Senhor, Ele morreu por muitos. Por que o Senhor não morreu por todos? Porque nem todos querem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Não é porque Deus não ama essas pessoas, é porque essas pessoas rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz. Porque qualquer pessoa que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e reconhecer que Ele é Filho de Deus, que Ele se entregou por amor dessa pessoa, e ela crer e confessar, ela é salva, ela é liberta, ela é transformada, ela é aceita no reino de Deus. Então a escolha de Deus foi nos amar e entregar o melhor. Mas cada um de nós tem a escolha própria que faz. Que nós possamos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está querendo mostrar para nós nesta noite. A cruz, ela não foi surpresa para Deus. Jesus, Deus, Ele não foi pego de surpresa quando o ser humano pecou, quando o ser humano errou o alvo, porque pecar é errar o alvo. Então Deus, Ele não foi pego de surpresa. A cruz, ela foi planejada por Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, na parte B, não precisa pôr não, irmão. Está escrito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, antes de Deus, no princípio, criar os céus e a terra, em Gênesis 1, Deus já tinha planejado o Cordeiro. Antes de Deus dizer haja luz, Deus já tinha decretado que haveria cruz, que haveria um Cordeiro que se entregaria por mim e por você, para nos redimir de todo o pecado. Deus, Ele já tinha preparado o Cordeiro para ser crucificado, para reconciliar a humanidade com Ele. E quando nós lemos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, a cruz, ela é o pano de fundo de toda a história bíblica. Toda a história bíblica é unida pela cruz. E hoje nós estamos aqui para, em memória do que Jesus Cristo fez por nós, do amor de Deus por nós, ceiarmos e participarmos do corpo e do sangue de Jesus, aqui representado nesta noite. Então, Deus, Ele não desistiu da humanidade depois do pecado. Deus, Ele não desistiu da humanidade depois do erro, depois da rebeldia, por causa da cruz. Porque de Gênesis a Apocalipse, a cruz, ela era mostrada. E Deus, quando olhava para a humanidade, Ele tinha um alicerce fundamentado na sua palavra, de que a cruz aconteceria e de que a humanidade seria reconciliada com Ele. E todos aqueles que quisessem entrar na família de Deus como herdeiros de Deus, reconheceria, amaria e se entregaria a Jesus Cristo por causa do sacrifício. Muitos de nós perdemos a simbologia da cruz. Muitos de nós passamos diante de uma cruz e muitas vezes a gente olha e fala assim: alguém morreu ali. Muitas vezes nós olhamos e nós não trazemos à memória o que essa cruz significa para nós, ou deveria significar para nós. Muitos de nós estamos esquecendo a simbologia da cruz, esquecendo a simbologia da ceia do Senhor. Muitos de nós estamos deixando de lado algo que é prioritário para nós, porque quando nós olhamos para a cruz, o que ela nos revela? É simplesmente alguém que morreu?
desiste de nós. O versículo 9 está escrito: e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é muito mais certo que ainda seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O amor de Deus por nós, ele foi provado naquela cruz. O amor de Deus, ele foi manifesto na cruz, no Calvário. O grande clímax, o grande acontecimento esperado no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento, quando aquele que esperava o seu momento de salvar a criação perdida morreria na cruz em nosso lugar, para nos reconciliar e mostrar esse amor, para tirar de nós o castigo de Deus que foi levado sobre ele por causa de nós. João capítulo 3, versículo 14, está escrito que Moisés, ele levantou a serpente no deserto, e assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. Essa passagem, essa história bíblica está em Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Eu vou explanar um pouco para você o contexto. O povo de Israel, eles estavam peregrinando e de repente eles começaram a murmurar contra Deus e murmurar contra Moisés, e dizendo que no Egito tinha sepultura suficiente para enterrar todos eles, eles não precisavam ficar ali. E em meio a toda aquela murmuração, aquela reclamação, aquela falação contra o homem de Deus e contra o próprio Deus, começou a surgir serpentes naquele lugar. E essas serpentes, elas picavam aquelas pessoas, e aquelas pessoas sentiam dores terríveis, e muitas delas morriam. E essas pessoas que entenderam o seu pecado, correram até Moisés e falaram: Moisés, clama a Deus por nós, porque todos nós estamos morrendo, perecendo, porque nós pecamos contra o Senhor. E Moisés, ele foi interceder a Deus em prol daquele povo. Mas o que Deus fez foi algo inesperado para aquele povo, inesperado até mesmo para nós, porque talvez no nosso ver, o que seria fácil Deus fazer? Deus exterminar todas as serpentes, Deus matar todo aquele animal que trazia dor. Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós queremos que Deus acabe com os nossos problemas, nós queremos que Deus desapareça com as nossas lutas, nós queremos que Deus acelere o tempo dele, porque nós não queremos esperar. Não é assim? Mas Deus, ele não livrou o povo da serpente. Deus, ele não livrou o povo da dor. Deus não livrou o povo do sofrimento. O que Deus mandou fazer foi uma imagem de uma serpente e pendurar ela no alto, e todo aquele que fosse picado teria que fazer um movimento que os orgulhosos não têm coragem de fazer, que era olhar para aquela imagem que trazia dor, aquela imagem que trazia sofrimento, aquela imagem que muitas vezes já tinha matado os seus familiares. Deus, ele não acabou com a serpente, mas ele deu uma instrução: a serpente está ali. Se você quiser ser curado e não morrer, olhe para ela, olhe para aquilo que te causa dor, olhe para aquilo que te causa sofrimento, olhe para aquilo que tem matado.
aquilo que você ama, tem tirado de você a sua alegria. Muitas vezes nós queremos o que o povo de Israel queria. Tira, Senhor, quem é meu inimigo. Tira, Senhor, quem fala mal de mim. Tira, Senhor, essa enfermidade. Tira, Senhor, eu desse lugar. Faz isso na minha vida, Senhor. Faz isso na minha vida, Senhor. E Deus, Ele não trabalha dessa maneira. E aí nós corremos um grande risco de fazermos o nosso Deus conforme a nossa imagem e o nosso querer. Foi assim com o povo quando Moisés subiu e passou 40 dias ali. O povo começou a atormentar Arão e falar assim: faz um Deus para nós, faz um Deus para nós, faz um Deus para nós. Nós queremos um Deus que caminha conosco, nós queremos um Deus que nós podemos ver. Nós queremos adorar e não dá para adorar um Deus invisível, já que Moisés não está aqui. E eles fizeram um bezerro de ouro e colocaram ali e começaram a adorar. No tempo deles, no querer deles, na vontade deles. E muitas pessoas hoje têm se corrompido porque não querem esperar, por exemplo, o tempo de Deus. Muitas pessoas têm se corrompido e parado de olhar para a cruz porque não querem sofrimento. Elas querem vir para a presença de Deus e elas querem ser alegres, contentes, felizes, prósperas e tudo de bom que o mundo oferece. E muitas vezes nós corrompemos o nosso coração e nós deixamos de olhar para a cruz, escolhendo aquilo que nós queremos. Então Deus, Ele não vai extirpar os nossos problemas. As cobras continuarão existindo, as cobras continuaram picando, as cobras continuaram causando dor, pânico, morte, medo. A cura para todo medo, para toda morte, para toda dor, para todo pânico, seria olhar para aquilo que estava causando todas as dores. Quando nós olhamos a palavra do Senhor em Gênesis, Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Eva comeu, e Eva ofereceu o fruto para o seu marido, que também comeu. Eles estavam num jardim. Para onde eles olhavam, eles viam árvores. Para onde eles olhavam, eles viam madeira. Para onde eles olhavam, eles já poderiam enxergar a crucificação do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Jesus Cristo, quando Ele foi colocado no ventre de Maria, Ele recebeu como pai adotivo José, que trabalhava com o que, irmãos? Madeira, era marceneiro. Jesus Cristo, Ele cresceu vendo o instrumento que traria a maior dor no corpo dele, na alma dele. Jesus Cristo, Ele passou a vida vendo o madeiro na frente dele, para lembrar dele do propósito pelo qual ele veio. Ele não fugiu de onde Deus o colocou. Ele não deixou de ver aquilo que seria a dor dele. Existe até um tratamento tradicional na psicoterapia que traz o indivíduo a se expor, a olhar, a encarar voluntariamente aquilo que o assusta, aquilo que o paralisa, aquilo que traz medo. Encarar nos faz mais corajosos. Não adianta nós fugirmos dos problemas, porque onde nós formos, o problema vai nos acompanhar. Problemas não resolvidos são problemas repetidos. Não adianta você fugir do deserto achando assim: eu vou cair no manancial. Não. Se você passar por um deserto e você não resolver os problemas ali, você não encarar o que você precisa encarar ali, daqui a pouco você está no mesmo deserto. Você fala assim: mas meu Deus, eu saí daqui tem 1 ano, eu saí daqui tem 5 anos, por que eu estou de volta nesse mesmo lugar, vivendo essa mesma situação, me deparando com essa mesma circunstância, e aliás sentindo as mesmas confusões e aflições que sentiu atrás? Eu achei que eu tivesse crescido, eu achei que eu tivesse amadurecido, eu achei que eu tivesse me tornado mais corajosa, mas não. Por quê? Porque quem não encara
os seus problemas, vai encontrar ele sempre na sua vida, com pessoas diferentes, em situações diferentes, mas ele sempre vai estar estabelecido ali. E Deus não deixou que Jesus não olhasse para o madeiro, para aquilo que seria o propósito de vida dele. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus Cristo levantado e pendurado no madeiro, o que é que nós vemos? O que é que nós enxergamos? Qual é o pensamento que vem sobre nós? Nós precisamos parar e analisar. Quando nós olhamos para o maldito que foi pendurado naquela cruz, o que é que nós encaramos quando nós olhamos para a cruz? Nós encaramos e vemos a soma de todos os nossos medos. Ou deveria ser isso que nós enxergamos quando nós olhamos uma cruz. Não uma cruz com uma imagem sofrida, ensanguentada. Não, uma cruz vazia, porque o nosso Jesus ressuscitou. Mas aquela cruz, ela tem um simbolismo. Então, o que nós vemos quando nós olhamos para ali? Quando nós abrimos a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18, está escrito assim: de fato, a mensagem da morte da cruz, de Cristo na cruz, é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. No versículo 23 está escrito: mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3 está escrito: quando visitei vocês, o apóstolo falando, capítulo 3, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Porque quando eu estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Para os judeus, a morte na cruz era algo vergonhoso. Muitos judeus ainda não aceitaram o Messias, porque eles esperavam, e muitos ainda esperam, um Messias poderoso, rico, famoso, que naquela época ia derrotar os seus inimigos de Roma, e ia levantar um reino próprio. Tanto que eles falavam: Senhor, deixa eu sentar à sua direita, deixa eu sentar à sua esquerda, nós queremos ser ministros do Senhor. Eles achavam que aquilo que Jesus estava fazendo era terreno, era humano. Eles não conseguiam vislumbrar aquilo que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo. Eles não conseguiam aceitar um Jesus, um Messias, que viesse fraco, que viesse pobre, que viesse dando a outra face, que viesse perdoando, que viesse operando milagres e maravilhas na vida daqueles que eram esquecidos, marginalizados, deixados de lado. Eles não conseguiam ver o Messias deles dessa maneira, e muitos não conseguem, estão esperando o Messias até hoje. Então eu e você, quando olhamos para a cruz, o que nós vemos? Quando nós olhamos para o madeiro, o que nós vemos? Porque aquele povo, quando olhava, eles olhavam uma pessoa maldita. Era como se fosse um abusador, era como se fosse um ladrão, era como se fosse um psicopata. Eles olhavam e eles não queriam aquele Messias para eles.
para a cruz, o que nós vemos? Quando nós olhamos para aquela cruz, nós deveríamos ver alguém que se tornou maldito em nosso lugar. Nós deveríamos ver todos os terrores que nós fizemos e que a humanidade praticou e ainda vai praticar. Quando aquelas pessoas olhavam para Jesus, ele era sem parecer e era sem formosura, porque ele carregava sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, toda a nossa enfermidade estava colocada sobre ele naquela cruz. Então, quando as pessoas olhavam para ele, viam fraqueza, viam humilhação, viam vergonha, viam dor, viam alguém sensível, alguém impotente, e eles não queriam esse Jesus para eles, eles não queriam essa cruz para eles, eles não queriam essa pessoa representando eles. Jesus Cristo, ele sofreu dores inimagináveis naquela cruz por causa de mim e por causa de você. Teve até que ser criado um nome para descrever a dor na cruz, de tão terrível que era ela. E o nome dessa dor é uma dor excruciante. É uma dor que poucos poderiam suportar. Era uma morte lenta e terrível, e aperfeiçoada ao longo do tempo para causar mais e mais e mais e mais dor naquele que ali estava. A dor naquela cruz foi algo terrível. Uma morte lenta. Como nós lemos em 1 Coríntios, para muitos, aonde o apóstolo estava pregando ali, que ouvia falar de Jesus e Jesus Cristo crucificado, era inconcebível, era loucura, era ofensa, era escândalo. Eles não queriam esse tipo de Jesus. Mas quando nós pegamos a palavra do Senhor hoje, nós estudamos a palavra do Senhor e nós aprendemos sobre o Evangelho, nós entendemos que o Evangelho sem cruz não é o Evangelho de poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Jesus Cristo disse: se quiseres vir após mim, pegue a tua cruz e siga. Pegue a tua cruz diariamente e siga. Então, se estão te oferecendo um outro Evangelho, esquece. É o bezerro de ouro, é o Deus que a pessoa quer. Ela está criando uma ilusão e uma expectativa de um Deus que responde rápido, de um Deus que faz o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e que está ali para servir ela, e não ela servir a esse Deus. Então, se alguém falar para você: não, você é cristão, mas você não deve passar aflições, dores, medos, perdas, incertezas, fala: ei, a cruz me mostra outra coisa. A cruz de Jesus me mostra a verdade. A verdade que vai me libertar, que vai me curar, que vai me transformar e vai me levar para morar na eternidade com o meu Deus. O Deus que não poupou nem mesmo seu único filho por amor de mim, mas fez com que ele morresse a morte de cruz para que eu pudesse ser salvo, liberto, transformado e morar no céu com ele. Não para que eu fosse liberto das dores, das aflições, das pestes, das tempestades, mas que eu pudesse resistir a todas essas coisas, sabendo que aquele que prometeu está comigo e está me capacitando, me fortalecendo, me encorajando a atravessar, encarando de frente todo o deserto que eu precisar encarar, para que eu possa vencer a dor, para que eu possa vencer a aflição, para que eu possa vencer as faltas, para que eu possa romper e chegar no nível que Ele quer para nós, a estatura dele. Nós precisamos entender que nós estamos sendo aperfeiçoados. Jesus Cristo não poderia simplesmente
simplesmente virar para o povo de Israel e falar assim: hoje eu entrego a minha vida por vocês. Morrer do coração, um infarto, acabou. Podia. Ele não poderia ser morto à espada? Podia. Ele poderia ter tido mortes menos vergonhosas, menos dolorosas, menos sofridas. Podia. Mas Ele quis nos mostrar que Ele nos amou de tal maneira que Ele encarou a pior dor que um ser humano podia enfrentar. Ele encarou a humilhação, a vergonha, por amor a nós. Muitos de nós não conhecemos o valor que nós temos diante de Deus. E aí nós aceitamos migalhas, nós aceitamos viver de qualquer maneira, nós nos deterioramos, nós nos diminuímos, nós nos menosprezamos, nós nos colocamos em situações vergonhosas porque nós não conhecemos o nosso valor. Porque no dia que nós olharmos para a cruz, no dia que nós olharmos para o sacrifício de Jesus, nós vamos olhar para todas essas coisas que nos envolvem, que nos ilude, que nos engana, e nós vamos dizer: o amor dele é maior, o amor dele é melhor, é para ele que eu quero viver. Ele entregou o melhor que tinha por mim, ele obedeceu até o fim por mim, e eu quero fazer o mesmo. Mas muitos de nós estamos querendo só sombra e água fresca. Achamos difícil vir para o culto 2 vezes na semana. Achamos difícil jejuar 1 vez na semana. Achamos difícil ler 5 minutos a Bíblia. Tudo para Deus é difícil. Tudo para Deus é difícil. Mas você sabia que cada passo desse que você dá não é para Deus, é para você? É para você se parecer mais com Ele, é para você se fortalecer e não ser levado por qualquer vento que bater na sua porta. É para você ter consciência do valor que você tem, do preço que foi pago. É para você ter certeza das promessas que tem sobre a sua vida, independente de se o melhor aqui nesse mundo você recebeu ou não. Independente se você foi elogiado pelas pessoas ou desprezados por elas. O valor que Ele pagou e o preço que Ele olha para você e vê de valor em você é muito maior do que qualquer coisa que você pode viver, conquistar e passar nessa terra. A presença de Deus, ela é algo sobrenatural, que só quem acessa a presença de Deus, só quem acessa o amor de Deus se sente tão constrangido em amor, em paternidade, em identidade, em segurança de pertencimento, que olha para as outras coisas e fala: você é bom, mas você é insignificante diante do que eu tenho com Ele, do que eu sou nele. E isso é algo que você tem que aprender, e é dia a dia na presença dele. Não tem como outra pessoa viver isso por você. Então, se alguém está te apresentando um evangelho sem cruz, esquece isso, porque isso não pertence a Deus para a sua vida. Mas se sua salvação para aquele que crê já fosse entregue para nós, já seria maravilhoso, não seria, irmãos? Só de saber que nós somos salvos porque cremos em Jesus, pelo sacrifício que Ele entregou, isso já seria maravilhoso na nossa vida. Mas não é só isso. Uma vez salvo, a cruz de Jesus, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra o propósito. Nós fomos salvos para viver uma vida segundo gente salva, liberta, transformada, com a mente renovada pela palavra de Deus. Não é simplesmente sou salvo, e aí? Eu era mentiroso, continuo mentindo. Eu era ladrão, ainda continuo catando algumas coisinhas. Eu era viciado, eu diminuí o vício, mas ainda estou com o pezinho lá. É para nós vivermos como gente salva, liberta, transformada, renovada. E se isso não está acontecendo, precisamos voltar para a cruz. Precisamos olhar para a cruz, precisamos mergulhar na cruz, porque o sangue de Jesus ainda reverbera, ainda está escorrendo, ainda está descendo no mundo espiritual sobre a vida daqueles que clamam e pedem.
acessando isso? Nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo a missão de Deus através da nossa vida, da nossa conduta. As pessoas, quando olham para nós, o que elas veem? Vamos fazer uma reflexão nessa noite. Olhe para a sua vida agora. Esquece o irmão que está do lado. Esquece eu que estou aqui na frente. Olha para a sua vida agora. Sabe o espelho que você coloca na outra pessoa? Meu marido precisa mudar, minha mulher precisa mudar, meu filho precisa mudar, meu patrão precisa mudar, meu pastor precisa mudar. Sabe esse espelho que você está colocando no outro? Vira ele agora para frente de você. Olha nesse espelho diante de você. Olha para esse espelho e se enxerga. E vamos fazer uma reflexão. Pare e pensa agora. Olha para a sua vida. Olha para os seus sonhos. Olha para os seus planos. Reflete sobre o que você faz. Reflete sobre o teu esforço. Ou a falta de esforço que você tem tido. Tudo que você faz e tudo que você deixa de fazer. Isso aponta para quem? Na sua vida. Para quem está apontando a sua conduta? Para quem está apontando os seus projetos, os seus sonhos? Para quem está apontando o seu esforço ou a sua falta de esforço? Para quem está apontando o seu falar? Para quem está apontando a sua maneira de agir? É você, não é o outro. A sua conduta aponta para quem? Quando as pessoas olham para nós, qual é o Jesus Cristo que elas enxergam? Elas enxergam Jesus Cristo na nossa vida? Elas enxergam Jesus na nossa vida? Elas enxergam renúncia na nossa vida? Elas enxergam obediência na nossa vida? Elas enxergam posicionamento na nossa vida? Elas enxergam limites que nós colocamos na nossa vida? O que elas têm enxergado quando olham para nós? O que a cruz significa para você? Porque para quem está perdendo, para quem está se perdendo, a cruz é loucura, é tolice, é escândalo. Mas para quem está sendo salvo, é sabedoria e é poder de Deus. E só você sabe qual o significado da cruz para você. E uma outra coisa que a cruz nos traz como ensinamento para a nossa vida é que a cruz de Jesus deixa claro a relação do sofrimento da cruz e da sabedoria de Deus na nossa salvação. O Jesus, segundo a imagem exata de Deus, é o Jesus que experimentou todas as nossas dores. E é essa nossa dor. E foi nessa dor de Jesus, justamente no seu sofrimento, na sua dor, na sua tristeza, foi ali onde eu e você fomos, pela Bíblia Sagrada dita, foi ali, no sofrimento de Jesus, na dor de Jesus, que eu e você fomos sarados das nossas feridas. Foi na cruz que Jesus levou sobre si. Ela estava carregada da nossa maldição. Jesus, ele se fez maldito para receber sobre si mesmo a nossa maldição. Jesus, ele se fez maldito e recebeu sobre ele mesmo toda a consequência da rebelião do ser humano, da minha e da sua rebelião, da minha e da sua desobediência. Na cruz, Jesus, o inocente, ele morreu no lugar do culpado. Jesus, ele era bom, Jesus, ele era justo, Jesus, ele era inocente, Jesus, ele era doce, Jesus, ele era amigo, mas ele foi condenado de forma injusta. Na cruz nós vemos abandono, nós vemos rejeição. Jesus, ele foi abandonado pelos seus amigos, abandonado pelo seu Pai, abandonado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe abandono maior do que o de um pai. E nós hoje aqui sabemos a causa desse abandono.
Em Jesus Cristo estava todas as nossas mazelas. Em Jesus Cristo ele havia tomado sobre si a soma de todos os nossos pecados, todas as nossas traições, todos os nossos abandonos, toda a nossa maldade, toda a nossa maledicência, toda a nossa malícia, toda a maldade da humanidade, injustiça, todos os medos, estava sobre Jesus. Ao olhar para a cruz, nós devemos ver o amor de Deus. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Deus dizer: eu te amo. Sabe, Jesus Cristo, quando ele estava ali pendurado naquele madeiro, creio eu que ele olhava e ele via todo ser humano que creria nele, que acreditaria nele, que confiaria nele, que entregaria a sua vida para ele. E naquele momento de dor, de abandono, de rejeição, de sofrimento, ele olhava para cada um de nós e eu creio que ele dizia: você vale a pena, eu creio em você, eu te amo, eu vou carregar sobre mim toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, toda a sua limitação, e eu vou abrir um caminho para você andar, para você seguir, para você me encontrar, para você encontrar a plenitude dentro de você. Jesus Cristo ali naquele momento, ele levou sobre ele toda a nossa dor. E ao olhar para a cruz, nós vemos o Deus que fez tudo para poder dizer para mim e para você: eu entendo o seu medo, eu entendo a sua dor, eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser envergonhado, filho, filha, eu sei o que é experimentar injustiça. E o Senhor diz: eu te entendo, meu filho, eu te entendo, minha filha, eu sinto a sua dor, eu sofri por você e eu sofro ainda quando te vejo sofrendo. Jesus Cristo, ele não é inerte às nossas lutas. Ele passou por todas as dificuldades que nós passamos e até mais, para poder nos mostrar que ele venceu o mundo, ele venceu a morte. E se nós confiarmos nele, se nós renunciarmos à nossa vontade, nós nos entregarmos a ele, crendo que ele é fiel e justo para cumprir, nós também vamos vencer. Tudo que você está vivendo hoje é passageiro. Tudo que você viveu no passado é passageiro. Nada dura para sempre, a não ser a palavra do Senhor, que é eterna e que vai se cumprir, vai nos levar para viver com Ele na eternidade. E lá não vai haver choro, lá não vai haver dor, lá não vai haver pranto, lá vai haver alegria, cânticos de júbilos, satisfação, e lá nós seremos como a mãe que acabou de gerar um filho, e quando ela olha para o rostinho do bebê, ela esquece toda a dor que ela passou para colocar ele no mundo. Tudo se perde, tudo é pequeno, tudo é insignificante quando você vê a face do seu amado. Quando você ouve da voz dele: entre, servo bom e fiel, para o gozo do seu Senhor. E hoje nós estamos aqui para trazer a memória, para participar da ceia e lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. Não é só uma cruz vazia, é um lugar onde milagre aconteceu por amor de nós. É um lugar onde o sacrifício foi inteiramente dado, entregue
independente daquilo que nós estamos passando, independente daquilo que Jesus passou. Ele foi abandonado na cruz até por Deus Pai, por Deus Espírito Santo, mas quando ele ressuscitou no terceiro dia e ele voltou para a presença de Deus e se assentou à direita do Pai, ele disse: vai, Espírito Santo, toma conta daquele povo, mora naquele povo, vive as dores daquele povo, sustenta aquele povo, ensina aquele povo, dá força para aquele povo, faça com que eles lembrem do sacrifício, da entrega, da renúncia, da obediência, do amor que eu tive por eles. Nós não podemos esquecer, irmãos, aquilo que Deus fez por nós. A cruz, o sangue de Jesus derramado e entregue em favor de nós como nova aliança feita por Deus. Não foi Jesus Cristo que quis entregar a vida dele por nós. Tem pessoas que falam: não, eu não gosto de Deus, eu gosto de Jesus lá do Novo Testamento porque Ele é amor, Ele é bondade, Ele perdoa. Mas foi o próprio Deus que muitas vezes nós rejeitamos como Pai, que falou: filho, vai, se entrega, morre, obedece, para mostrar para esse povo que eu sou Pai e eu amo. Sabe, o seu pai terreno pode ter errado com você, mas Deus Pai não erra. Ele te amou e entregou o Filho dele, e hoje deixou o Espírito Santo sobre nós para mostrar para você o seu valor, para ensinar para você o que é ter um Pai que cuida de verdade, que ama de verdade, que protege de verdade, que não vai passar a mão na sua cabeça e fazer o que você quer, mas vai te dar todo o necessário para você continuar e permanecer na presença dele, amando ele acima das outras coisas. Você está apaixonado por ele acima de todas as coisas. E se os seus olhos por algum motivo estão brilhando ilusoriamente por coisas que o mundo te oferece, ora ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou desejando voltar para o mundo. Eu estou sem vontade de olhar para a cruz. Eu estou triste porque me abandonaram, porque me rejeitaram, falaram que agora eu quero ser um crente santarrão, que agora tudo que eu faço é só para mim, só esse Deus, eu estou na igreja e as pessoas se afastam de mim. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo, Ele quer te ouvir. Não adianta você guardar as suas vontades dentro de você sem expressá-la. A palavra do Senhor nos diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam sarados. Não espera você cair no lamaçal do pecado para depois você confessar pecado. Fala antes para alguém de confiança, fala antes para Jesus: Senhor, eu estou aqui na tua presença e eu descobri o quanto o Senhor me amou naquela cruz, e eu estou desejando pecar, fazer isso, fazer aquilo outro. Os meus olhos estão iludidos com essa situação, o meu coração está voltado para isso, eu estou frio espiritualmente, eu estou parado espiritualmente, me ajuda. E Ele vai te ouvir, Ele vai te socorrer. Assim como a irmã testemunhou aqui, só Deus pode dar o escape, só Deus pode trazer a solução. Glória a Deus. Muitas vezes nós falamos para diversas pessoas: ó, não estou mais com vontade de ir para a igreja, não. Ó, não estou sem ânimo nenhum para ler a Bíblia. Mas por que você não fala isso para o Espírito Santo? Só Ele pode mudar a sua vida, a sua história. Só Ele pode te fortalecer. Só Ele pode te capacitar. Só Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. E Deus é tão maravilhoso que Ele não quer fazer só o impossível, Ele quer fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, por causa do amor dEle, revelado na cruz através de Jesus. Através de Jesus ali naquela cruz, foi demonstrado o maior amor que eu e você podemos viver. Não existe amor maior. A Bíblia compara o amor de Deus ao amor de uma mãe. Mas mãe abandona, mãe rejeita, mãe larga. E Deus não faz nada dessas coisas.
Deus, Ele continua no mesmo lugar. E Deus, Ele continua esperando cada um de nós voltarmos para o lugar onde muitas vezes nós deixamos de olhar para a cruz. Nós deixamos de olhar para Jesus. Nós deixamos de olhar para o sacrifício. E principalmente nós deixamos de olhar para esse amor. Amor que constrange, amor que resgata, amor que dá pertencimento. Porque muitas vezes nós temos um vazio tão grande dentro de nós, uma insatisfação tão grande dentro de nós. Isso é falta de pertencimento. Sabe quando você está num lugar e não é bom? Sabe quando você vai para outro lugar e também não é bom? Sabe quando você está no emprego que as pessoas acham maravilhoso e você fala, mas eu não estou satisfeita aqui? Sabe quando você está num casamento que as pessoas falam, que bom o seu casamento e você também não está satisfeito? É falta de plenitude dentro de nós. É falta de pertencimento. E só quem pode preencher esse lugar é a presença do Espírito Santo, aquele que foi entregue para viver conosco até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar. Espírito Santo de Deus, nós estamos na casa do Senhor, ó Pai, para trazermos à memória a aliança que o Senhor fez por nós, o sacrifício que Jesus Cristo entregou por nós, quando entregou a sua vida ali naquela cruz. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos receber esse amor tão grande, esse pertencimento, essa identidade, esse sacrifício. Nós queremos reconhecer, Jesus, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E nós queremos tomar posse, Pai, desse amor, dessa entrega, dessa verdade, desse sangue que ainda reverbera no mundo espiritual sobre a nossa vida, nos trazendo cura, nos trazendo plenitude, nos trazendo, Senhor, alinhamento com aquilo que é celestial. Tira, Espírito Santo, da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso coração, todo o engano que o mundo tem colocado sobre nós. Derrama colírio do céu, como está escrito em Apocalipse, sobre os nossos olhos. Troca as nossas vestes. Tira o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne, disposto a obedecer ao Senhor, a não viver, Senhor, por vista, mas por fé. Nos ajuda, Espírito Santo, na nossa fraqueza. Nos torna corajosos, nos faça olhar para aquilo que tem nos trago medo, incerteza, paralisação, frieza, e que nós possamos tirar os olhos dessas coisas, depois de encorajados pelo Senhor, e manter os nossos olhos fitos no Senhor, Salvador e Consumador da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos mantermos firmes na Tua presença, a não tirar o foco do Senhor, a não tirar os olhos do Senhor, e a cada dia nos aquebrantar mais em espírito, alma e corpo na Tua presença, Pai. Assim nós, como igreja do Senhor, oramos e Te agradecemos, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela salvação, Te agradecemos pela vida, Te agradecemos pelo renovo, Te agradecemos por podermos participar da mesa do Senhor, Te agradecemos por fazer parte da família do Senhor, Te agradecemos por todo o bem que o Senhor nos tem feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a Tua igreja ora, clama e agradece. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa. A maior mensagem da Bíblia é a mensagem da cruz. O Evangelho é Cristo, é a boa nova. Hoje nós temos a oportunidade de lembrar, não só pela pregação da mensagem,
mas lembrar também pelos elementos que Jesus nos orientou como uma ordenança, para que a igreja lembrasse de que um dia Ele morreu na cruz por mim e por você. Jesus. Obrigada, Senhor. E essa